A paz do Senhor Jesus a todos, como é que vocês estão? Tenham um ótimo dia, desejo para vocês um ótimo dia. Glória a Deus. Hoje estamos aqui em mais um vídeo, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Vamos estar falando aqui sobre um assunto que eu já venho falando para vocês que eu vou falar, só que eu nunca tive um tempo para estar trazendo para vocês aqui sobre o assunto e explicando. Mas antes de tudo, já deixa o seu like, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Se você tiver uma opinião diferente, pode colocar aqui embaixo, escreve e fala, não, Wellington, eu creio de uma maneira um pouquinho diferente. Deixa eu só arrumar um pouco a câmera. Certo? Aqui essa. O que nós vamos estar falando hoje? Vou estar trazendo para vocês um estudo sobre os dons de línguas estranhas. O dom de línguas. Onde hoje nós vemos muitas igrejas que acreditam no dom de línguas, outras igrejas que não acreditam, tem igrejas que usam de uma forma, de outra forma, e às vezes nós ficamos confusos e não sabemos o que é esse dom de línguas, para que serve o dom de línguas, mas o que acontece e tudo mais. Vamos estar aqui vendo através da palavra de Deus o que é o dom de línguas, tá bom? Então já deixa o seu like e bora lá! Estudo sobre o dom das línguas estranhas. A base, eu quero usar aqui em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 12 e 14. Desculpa. 1 Coríntios 12 e 14 e Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Primeiro, o dom de línguas como uma oração pessoal. A descrição desse dom é um dom quando a pessoa começa a falar em língua, mas não entende nem mesmo o que está falando. Ela não entende. Nem as pessoas que estão em volta ela vai entender. É considerada uma forma da pessoa se comunicar diretamente com Deus, edificando pessoalmente quem ora. Por exemplo, se eu estou falando no dom de línguas, eu não vou entender. E esse dom, ele é para um momento de uma oração diretamente com Deus. A referência bíblica que eu quero trazer para vocês, para explicar isso, por que eu penso isso, por que eu acho isso, seria em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, onde diz assim, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso que eu acabei de falar para vocês, que é uma oração. Uma oração é um momento de você falar com Deus. Uma oração é uma conversa com Deus. Então nós vemos que aqui em 1 Coríntios 14, versículo 2, vai dizer que o homem não entende, mas de fato só Deus que entende, porque fala em mistério. Esse tipo de oração é uma oração através do Espírito, que é como nós vemos aqui. Segundo, o dom de línguas para comunicação em idiomas humanos. Que é o texto que as pessoas mais usam, que é em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Ali é onde está acontecendo a festa do Pentecostes, e ali desce o Espírito Santo sobre eles, e eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e as pessoas que estão ali em volta, que nasceram no seu país, um exemplo, uma pessoa que nasceu na Espanha, uma pessoa que nasceu na Rússia, está ali naquele momento e eu começo a falar em uma língua estranha. E aquela pessoa começa a entender, começa a ouvir como se fosse a língua da onde ela nasceu, a língua do país da onde ela nasceu. Nós vamos ver aqui, Atos, capítulo 2, versículo 12, que vai dizer assim, todos ficaram atônitos e perplexos, perguntando uns aos outros o que isso significa. Mas esse dom nós vamos ver também que ali, quando eles falavam em línguas, as pessoas da onde elas tinham nascido, o seu país de origem, elas entendiam. E ali esse é um dom, uma língua estranha missionária, vamos dizer assim, uma língua estranha que serve para evangelizar as pessoas. Há vários relatos de pessoas que começam a falar em línguas estranhas e as pessoas que nasceram, um exemplo, no Japão, eles começam a ser evangelizados através daquela língua estranha,
mas ela entendendo tudo na sua língua nativa, tá bom? Esse seria o segundo. E também agora nós temos o terceiro, o dom de línguas com interpretação, que hoje é muito mais difícil de nós vermos isso nas igrejas. O dom de língua com interpretação, vou usar o texto também como base, 1 Coríntios, no seu capítulo 14, no verso 5 e o verso 27. Ali, o que seria isso, dom de língua com interpretação? O intérprete que vai falar o que você está querendo dizer. Por exemplo, uma pessoa que veio da Alemanha, uma pessoa que veio da Alemanha aqui para o Brasil, ela não consegue falar o português aqui. E quando ela precisa de uma pessoa para traduzir o que o alemão está querendo dizer para o português e o que o português está querendo dizer para o alemão. Isso seria a língua estranha para o intérprete. Você começa a falar a língua estranha e tem uma pessoa para interpretar, para traduzir para aquelas outras pessoas. Este dom, ele ocorre na congregação, quando uma pessoa começa a falar para toda a igreja, normalmente para toda a igreja. E quando ele começa a falar para toda a igreja, aí o intérprete vem e vem falando o que Deus está falando através daqueles dons, daquela língua estranha. Esse seria a terceira maneira de usar o dom da língua estranha. A referência bíblica, como eu disse para vocês, é em 1 Coríntios 14. Eu vou ler o versículo 5, que diz assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser as intérprete, para que a igreja seja edificada. Para que a igreja seja edificada. Então, é o que eu falei para vocês. Quando esse dom é usado, falado publicamente, tem que ter uma pessoa para interpretar, uma pessoa para traduzir, para que todos possam entender e todos possam ser edificados. Então, o primeiro é a oração, que nós fazemos diretamente para Deus. Ela vai edificar você, a oração. Ela vai edificar você quando você fala. Segundo, para evangelizar. Quando você evangelizar uma pessoa de outro país, de outro idioma. Quando você começa a falar em línguas, a pessoa começa a entender na sua língua nativa, no seu país de origem. E o terceiro é a língua estranha, quando você começa a falar para a igreja, para a comunidade da igreja. E tem uma pessoa ali que vai traduzir tudo aquilo que você está falando. Que é Deus usando você, que é o Espírito Santo através de você falando para aquelas pessoas. Esses são as diferentes manifestações e propósito de cada língua estranha. Edificação pessoal, comunicação do evangelho e que seria para outras pessoas, é a edificação da igreja através da interpretação. Todos esses dons devem ser usados de maneira que glorifiquem a Deus e edifiquem a igreja, sempre com ordem e discernimento. Eu espero que esse estudo amplie a sua mente, espero que esse estudo te ajude a entender. Mas, Wellington, todo mundo tem? Não. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Então não fique entristecido se por um acaso você não tem. Mas eu tenho certeza, se você não tem esse dom, Deus vai te usar em outro. Então desde já eu quero agradecer por você ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo e entendeu. Então curte, compartilha e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.